Olá, comunidade Trends Innovation. Renato Schettini falando aqui com vocês de novo. Hoje trazendo aqui para vocês um artigo que a gente escreveu, que eu acho que é interessante porque junta algumas ideias que a gente tem aqui de evolução da humanidade e também dos problemas de evolução da humanidade, né? Então, a gente traz dentro do contexto das guerras e das revoluções industriais. Então, as revoluções industriais e o impacto que elas trazem também nos períodos de guerra que a gente tem vivido. Claro que as guerras são fruto elas são reflexo, na verdade, das tecnologias que existem à disposição na época em que elas ocorrem, né? Mas dá para a gente perceber, em termos de humanidade, tudo isso que vem acompanhando a gente desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, e agora a gente vai fazendo alguns paralelos entre Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial e a Guerra Fria do período pós-Segunda Guerra, né? E depois a gente chega na Quarta Revolução e Quinta Revolução Industrial, mas dentro desse momento que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está falando, eu acho que essas coisas se costuram dentro de toda essa geopolítica e da tecnologia e da inovação e das revoluções industriais que a gente tem vivido, né? Principalmente nesse momento que a gente está falando de Quarta Revolução Industrial e Quinta Revolução Industrial. Então, a gente vê uma guerra hoje se fala muito em Terceira Guerra Mundial, mas talvez a gente não visualize uma terceira guerra mundial como a gente viu há um tempo atrás, que a gente tinha guerras quentes, muitas guerras quentes. Hoje a gente vê guerras quentes isoladas pelo mundo, mas a gente vê uma guerra híbrida muito presente, né? Então a gente vê as pessoas ah, mergulhadas em mídias sociais e, de certa forma, com a guerra dentro delas, dentro da cabeça delas, todos esses conflitos que a gente está vivendo. E nesse momento, inclusive hoje, nessa sexta-feira, que a gente, um dia depois da escolha do novo Papa, né? Leão XIV, que sucede pelo nome, né? Que sucede o Leão XIII, que escreveu a encíclica Rerum Novarum, que era um momento de revolução industrial, de uma resposta também à ética protestante e o capitalismo e a ética protestante do Max Weber, a visão do Karl Marx com o Capital e a encíclica Rerum Novarum, naquele momento, tentando trazer um pouco de visão social, visão católica dentro daquela toda aquela visão, né? E a gente tem hoje a eleição desse novo Papa com o nome de Leão XIV, e dentro desse momento que a gente está falando dessa revolução, quinta revolução, que a gente vê essa visão do Tech for People ao invés do Tech for Business da Revolução 4.0, e que a gente pode imaginar que podem existir soluções que resolvam e busquem um caminho para a paz através dessa tecnologia. Não é simples, não é uma coisa assim que a gente busque na tecnologia uma solução para tudo, mas existem caminhos, né? E é isso que a gente vai buscando. Mas esse artigo é bastante interessante e fica aí uma leitura interessante para fazer alguns insights e que, se vocês quiserem comentar aí, a gente está à disposição, tá? Um grande abraço, bom final de semana e uma boa semana para vocês.